Pessoal, bom dia. A gente vai estar iniciando nossa aula agora, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre combinação, como vocês podem ver nessa imagem, certo? Combinação simples. E a combinação simples, ela faz parte do escopo do estudo, né, da análise combinatória. A gente já viu princípio fundamental da contagem, arranjo e permutações. Permutações com repetição, que foi o que a gente viu até a última aula. Hoje nós vamos ver combinação simples. A combinação simples, ela tem uma característica diferente do arranjo da permutação, que nós vamos entender na hora que a gente for fazer os exemplos, que eu vou diferenciar os três tipos aqui. Eu coloquei 3 exemplos aqui, um de arranjo, um de permutação e um de combinação, para mostrar para vocês a diferença de cada um deles na hora de aplicar nos exercícios, tá? Mas vamos lá. Então, a combinação ela leva em consideração um determinado conjunto, tá, de elementos, com N elementos, né, um número finito de elementos, no qual a gente quer formar grupos de P elementos. Vamos supor, a gente tem um grupo de 10 pessoas e quer formar grupos de 3 pessoas. Então, a gente tem um grupo maior e um grupo menor que a gente quer fazer as combinações. A combinação tem como características diferentes, por exemplo, do arranjo, é que a combinação, a ordem em si, de como a gente agrupa as pessoas ou os elementos no conjunto que eu quero formar, é irrelevante. Em outras palavras, vamos supor o seguinte: no arranjo, se eu tenho as letras A, B e C, e eu quero formar arranjos de 2 letras, tá? Para o arranjo, o AB é diferente do BC, tá? Já na combinação, o AB o AB é diferente do BA, e o AB na combinação é igual ao BA. Então, significa dizer que no arranjo, né, a ordem ela é importante. Se você troca a ordem, você troca, então, o elemento, e na combinação, não. A ordem dos elementos não influencia no resultado. A gente vai ver isso mais para frente, tá? No exemplo. Vamos lá. Como que calcula a combinação, já que a combinação é bem parecida com o arranjo e com a permutação, tá? A gente troca elementos e tal, mas que a ordem em si dos elementos não é importante, ou não serve como um novo resultado. A fórmula da combinação é dada pela seguinte expressão, ó. N fatorial, tá? Então, a combinação de N elementos tomados P a P é N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, essa é a fórmula da combinação. Lembrando que a fórmula do arranjo é essa, e a fórmula da permutação é somente N fatorial, tá? Então, aqui nós temos as 3 fórmulas em que nós precisamos da combinação, arranjo e permutação. Essas 2 últimas que a gente viu nas últimas aulas. Então, é importante aí lembrar, claro, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo é o que está na apostila, tá? Para quem quiser acompanhar isso na apostila, se encontra na página 102, ok? Página 102 nós temos aí essa informação. E aí nós temos o seguinte, ó. O número de comissões, o exemplo é esse: o número de comissões que podem ser formadas escolhendo 3 alunos dentre 26 é dado por combinação de 26 tomado 6 a 6. Agora vamos lá. Nós fizemos questões parecidas com essa daqui na aula passada. Só que tinha um detalhe importante. Lá nós calculamos o arranjo. E por que nós calculamos o arranjo? Não é só porque a aula é de arranjo, tá, gente? Mas é por causa do seguinte. Algumas questões, elas pedem para a gente enumerar, tá, o conjunto de maneira a ter uma determinada ordem. Por exemplo, aqui é uma comissão. Mas, nas questões que a gente viu na aula de arranjo, a gente viu, por exemplo, o seguinte: eu quero eleger 3 pessoas. Só que essas 3 pessoas vão ter cargos diferentes. Por exemplo, um vai ser o presidente, o outro o vice, e o outro vai ser o tesoureiro. Então, nesse tipo de configuração, é importante frisar que a escolha do presidente, vice e tesoureiro, ela possui uma escolha ordenada. Por exemplo, se eu escolho o Caio para ser vice, ele não pode ser o tesoureiro, não pode ser o presidente, tá? Então, ele tem que ser fixo. Em outras palavras, vamos supor que eu escolha o candidato, sei lá, vamos colocar aqui vamos colocar assim, por exemplo, Arthur
Bárbara e, sei lá, Giovana. Você coloca essas 3 pessoas aqui, o Arthur como presidente, Bárbara como vice e Giovana como tesoureiro, essa ordem aqui, ela é única. Por exemplo, se eu venho aqui e coloco a Bárbara como presidente e coloco o Arthur como vice, por exemplo, você tem uma outra configuração. Mas em termos de comissão, em que você não se preocupa com a forma do grupo ser gerado, tanto faz a ordem, porque todos os 3 escolhidos terão a mesma ocupação, então tanto faz. Quem vai ser o primeiro a ser escolhido, o segundo ou o terceiro, a ordem em si não vai importar. Por isso que aqui é uma combinação. E como que resolve? É só a gente substituir. Tá? Combinação de 26 sobre 26 tomados de 3 a 3 é 26 fatorial, é n fatorial, p fatorial, que é o 3, vezes o n menos p. Nesse caso, 26 menos 3, que dá 23 fatorial. Fazendo essa continha aqui, lembrem-se, tá, gente? Nós fazemos 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23, tá? Fatorial. Esse 23 vai cortar com esse 23, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Aí você multiplica em cima e divide pelo que está embaixo, tá bom? Lembrando que 3 vezes 2 é 6, então 24 dá para dividir por 6, dá 4. Então fica 26 vezes 25, vezes 4, resultado 2.600, tá? Então isso aqui é só a ideia de como a gente faz, então, para calcular a combinação entre valores distintos, tá? Vamos lá, então, agora ver exemplos, tá? Aos anteriores, a gente viu o estudo de arranjo, permutação e combinação. Vejam só esses 3 exemplos que eu vou fazer aqui com vocês, ó. Primeiro, numa pesquisa online, pediu-se aos entrevistados que escolhessem 2 dias da semana. Eu já fiz essa questão com vocês, mas é só para a gente ver a diferença, tá? Em ordem de preferência para a realização de um amistoso da seleção brasileira. Quantas respostas distintas podem ter? Então, aqui, por exemplo, se eu escolher domingo e quinta para ser o dia do amistoso da seleção brasileira, é diferente, por exemplo, de eu escolher quinta e domingo, tá? Porque, por exemplo, se eu escolher domingo e quinta, vamos supor que seja a semana que vem. Então, eu vou tirar um print aqui de um calendário para mostrar para vocês aí. Tem algum erro aqui, né? Então, vamos supor um calendáriozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, por algum motivo não está deixando eu tirar o print do calendário. Está bloqueado. Então, vamos lá. Então, pense o seguinte. Eu tenho domingo, segunda, tá? Terça, vou colocar aqui quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Vamos colocar assim, vamos supor. Se eu venho aqui, por exemplo, e escolho aqui domingo e quinta dessa semana, se o cara vier escolher quinta e domingo, ele vai ser essa quinta com o domingo da próxima semana. Não vai ser o mesmo domingo. Então, a ordem da escolha dos dias é importante, porque se você escolhe primeiro domingo e depois quinta, é diferente de você escolher primeiro quinta, porque vai cair num domingo diferente, tá, do anterior, tá bom? Então, a ordem aqui é importante. Então, como que fica essa questão? Já que a ordem é importante, nós vamos calcular um arranjo dos 7 dias da semana tomado 2 a 2, ou seja, 7 fatorial, a fórmula, tá? É n fatorial sobre n menos p fatorial, no caso, 7 menos 2 fatorial. Então, isso aqui vai ficar 7 fatorial sobre 5 fatorial. A gente não resolve fatorial, a gente simplesmente simplifica. Então, é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aí nós vamos cortar o 5 com o 5. Então, vai sobrar somente 7 vezes 6, que é igual a 42, tá? Então, tem 42 possibilidades diferentes de fazer essa questão. Agora, vamos ver o segundo exemplo. Enquanto os anagramas da palavra norte, as vogais não aparecem lado a lado. Então, primeiro, vamos pensar no seguinte. Se eu quiser saber somente
os anagramas, sem se preocupar com essa restrição aqui, nós iríamos fazer a permutação das 5 letras, tá? Não é um arranjo, porque o arranjo ele é limitado a uma determinada quantidade de letras, tá bom? Então vamos esquecer só essa parte aqui. Arranjo, ele observe que o arranjo ele limita a quantidade de elementos. Isto é, no caso, a gente tem 7 dias da semana, a gente vai escolher 2. A permutação usa todo mundo. Então, aqui, como eu tenho 5 letras na palavra norte, isso aqui vai ser 5 fatorial, que nada mais é do que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou seja, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120 anagramas diferentes, tá? E aí, esse seria o total. Aí a gente já fez essa parte aqui, tá? Vocês podem voltar aí, lá no YouTube vai ter o vídeo da semana passada, tem a resolução dessa questão lá. Assim, já viu ela, tá? Só para a gente entender aqui a diferença entre os dois, tá? Então, veja o seguinte. Na permutação, se você usa, por exemplo, a palavra NO, por exemplo, aqui tanto faz, e você usa ON, esses dois anagramas aqui são diferentes, tá? Então, é bem parecido com o arranjo, só que a permutação usa todo mundo. Agora vamos ver a última questão aqui. Dispondo-se de abacaxi, acerola, goiaba, laranja, maçã, mamão e melão, calcule quantos sabores diferentes pode-se preparar um suco usando 3 frutas distintas, tá? Bom, aqui essa questão é bem explícita a diferença entre arranjo e combinação. Vejam, arranjo seria o seguinte. Nessa aqui, se você faz, por exemplo, um suco, vamos só supor isso aqui, ó. Se eu fizer um suco de abacaxi, acerola e goiaba, vai ser o mesmo suco se eu fizer de acerola, abacaxi e goiaba. Ou seja, se eu coloco primeiro abacaxi, depois acerola, depois goiaba, vai ser a mesma coisa eu começar pela goiaba, depois acerola, depois abacaxi. Ou seja, em outras palavras, isso não é um arranjo, porque o arranjo, se eu mudo a ordem das frutas que eu colocaria no suco, o sabor do suco iria mudar, né? O suco em si iria mudar. Mas a gente sabe que na prática, se você muda a ordem dos sucos, das frutas, o suco em si não vai ter o seu sabor alterado. Então, a ordem aqui é irrelevante, tanto faz a ordem que você colocar. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frutas, e eu vou ter que agrupar elas de 3 em 3 frutas para fazer o suco. Só que a ordem das frutas no suco ninguém liga, tá? Tanto faz. Então, isso aqui vai ser uma combinação das 7 frutas tomadas de 3 em 3, tá? E aí nós temos que isso é 7 fatorial, vamos usar a fórmula P fatorial N, que é 7, menos P, que é 3 fatorial. Aí é só resolver esse cálculo. Nós temos 7 fatorial, resolve primeiro entre parênteses, tá? Ó, 7 menos 3, 4. Tá? Fazemos o desenvolvimento do 7 aqui para o maior, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Embaixo, como nós vamos cortar o 4 com 4, eu vou pegar o 3 e vou desenvolver só o 3, tá? 3 vezes 2 vezes 1, e o 4 fatorial eu vou repetir. Posso cortar o 4 fatorial. Em cima, ó, eu tenho 6, e 3 vezes 2 dá 6, então vai ficar somente 7 vezes 5, que dá 35 sucos distintos nessa questão aqui, ok? Então, gente, percebam que existe uma diferença muito grande entre arranjo e combinação. O arranjo, ele se preocupa com a repetição, porque a repetição, né, gera novos resultados, repetição de valores repetidos, tá? Se você trocar a ordem, na verdade, eu estou falando errado, né? Não é bem repetição, mas se você troca a ordem dos elementos, você muda também a configuração, portanto, você tem um novo resultado. Então, é importante obedecer essa ordem. No caso da combinação, gente, a combinação, ela é irrelevante, a troca de ordem é irrelevante, então, a gente pode fazer de certa forma como se fizesse de qualquer jeito. Mas vamos na prática, vamos entender outro processo. Ó. Nessa primeira questão, quando eu resolvi com vocês, eu até mostrei para vocês que dependendo da questão, é até mais fácil. Ó. Essa questão aqui, nós queremos agrupar de 2 em 2 grupos, né? Grupos de 2, ó.
2 dias da semana. Então, eu poderia fazer só isso aqui, ó. Eu tenho 7 dias da semana, eu posso escolher qualquer um dos 7 dias para primeiro jogo, e aí, o próximo jogo, eu vou ter somente 6, né? 6 escolhas, porque eu já escolhi um dia. Então, 6 vezes 7, 42. Que é mais fácil do que usar a fórmula, né? Até comentei com vocês. No caso do anagrama, poderia também utilizar a mesma configuração. A palavra norte tem 5 letras, então, para a primeira letra eu posso escolher 5, para a segunda 4, para a terceira 3, 2 e 1, multiplicando vai dar 120, que é justamente a permutação em si. Na combinação eu tenho que ter mais cuidado, porque ó, eu tenho 7 frutas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frutas, tá? Aí eu posso escolher 7 para a primeira, na segunda eu posso escolher 6, para a terceira eu posso escolher 5, tá? Na verdade, não é tudo isso, né? É somente isso aqui. Então, basicamente, a gente teria essa quantidade de escolhas, só que a gente tem que levar em consideração... Aqui, quando a gente multiplicar, tá, gente? Ó, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 7... vai dar 210, tá? 210 escolhas. Você poderia pensar, professor, mas deu 210. Deu. Só que você precisa lembrar o seguinte. Os sulcos ficam repetidos aqui. Então, por exemplo, nessas escolhas aqui, você vai repetir todas as frutas. Então, nesse caso aqui, a gente teria que dividir o 210, tá? Então, não é tão simples usar esse valor de maneira direta, tá? Não é recomendável, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente teria que dividir esse valor pela quantidade do grupo aqui. Cadê o grupo? São 3 frutas, então a gente deveria dividir esse valor por 3 fatorial, ou seja, teria que dividir por 6, aí daria 35. O que não é muito legal de ser feito, tá? Então, para a combinação, é melhor você usar a fórmula, porque senão você vai ter que entender qual é o processo dessa divisão aqui. O que eu não acho tão agradável de estar fazendo, tá? Não é tão interessante de estar fazendo essas divisões aqui. Então, é melhor você usar a fórmula, enquanto que no arranjo, às vezes é muito mais tranquilo você usar direto o princípio fundamental da contagem, porque você já resolve direto, tá? Então, resumindo, né? Essas são as diferenças básicas entre arranjo, permutação e combinação, que são as 3 coisas que a gente viu até agora, tá? Então, vamos dar continuidade. Nossa aula hoje é sobre combinação, então a gente vai fazer mais exercícios sobre combinação. Primeiro, a gente vai fazer 2 exemplos aqui de cálculo direto da combinação explícito, tá? Então, vejam essas aqui. Nós temos a letra A, que é calcular a combinação de 8 tomados de 5 a 5, e depois combinação de 10 tomados de 3 a 3. Não tem nenhum problema aqui, explícito, já é calcular a combinação em si, que por si só já é um cálculo, tá? Existe uma teoria da matemática que nós chamamos de binômio de Newton, que usa isso aqui, então não é exclusivo desse conteúdo, tá? Então vamos lá. Então a combinação de 8 tomados 5 a 5 nada mais é do que 8 fatorial sobre 5 fatorial sobre 8 menos 5 fatorial. Agora é só fazer o cálculo, tá? 8 fatorial sobre 5 fatorial, 8 menos 5, 3 fatorial. Vamos desenvolver o 8 até chegar no 5, então 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 vezes 3 fatorial. Simplifico o 5 com 5. O 3 fatorial aqui eu posso desenvolver ele, né? Fica 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, então posso cortar com 6. E aí vai sobrar somente 8 vezes 7, que são 56 combinações, tá? Então, a combinação de 8 tomado 5 a 5 dá 6. Agora vamos calcular do 10 aqui, ó. Combinação de 10 tomados 3 a 3. Isso aqui é 10 fatorial. Estou usando essa fórmulazinha aqui, tá, gente? Ó. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial, tá? Então, aqui vai ficar o 3 fatorial. E aqui 10 menos 3 fatorial. O resultado vai dar
10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Vamos desenvolver o 10 até o 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre o 3 vezes 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Corta-se o 7 com 7. O 2 dá para simplificar com 8, tá? Que vai ficar 4. E o 3 dá para simplificar com 9, que vai dar 3, tá? 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 10, 120, né? Então, vou multiplicar aqui, ó. Vou repetir os valores. Então, o resultado, 120 combinações, né? Desse contexto aqui. Tá bom? Então, o cálculo da combinação é isso. Você vai primeiro resolver lá embaixo a subtração. Depois você vai desenvolver, né, a parte superior, fazer as devidas simplificações e multiplicar o que sobra. Essa é a questão. Professor, posso multiplicar depois de dividir? Pode, mas não deve. Por que você não deve fazer isso? Porque o risco de você errar é muito maior por conta da quantidade de números e, além disso, a dificuldade de fazer cálculo com números grandes. Por isso que você tem que simplificar antes de fazer a multiplicação, porque aí você diminui o risco de errar. Então, tomem cuidado com erros na hora de fazer os cálculos, porque às vezes a gente acha, tá, que vai dar tudo certinho, que vai dar tudo bonitinho, e no final a gente acaba errando tudo, porque as coisas não são tão fáceis quanto a gente acha que é, tá? Então, simplifique primeiro, depois você divide, tá? Vamos fazer mais exemplos. Vamos fazer aqui. Olha só. Um professor forneceu aos seus alunos uma lista com 12 exercícios. Se ele pretende montar uma prova com 4 questões extraídas da lista, de quantos modos distintos poderá proceder? Essa é uma questão bem interessante, porque às vezes a gente pode confundir essa questão que é de combinação com uma questão como se fosse de arranjo, tá? Explicando. Se essa questão fosse uma questão de arranjo, significaria dizer que, por exemplo, tem uma questão de 12, uma lista de 12 questões, tá? Vamos colocar como sendo as questões como o próprio número, tá? Questão 1, 2, 3 até 12. Se eu vou escolher 4 questões para colocar numa prova, só seria arranjo se eu dissesse o seguinte: a primeira questão eu vou colocar na primeira, aí eu vou escolher, por exemplo, a quinta questão para colocar na questão 2 da prova, mas se eu trocasse a ordem da questão 1 e a questão 5, tá? Não modificasse a prova, mas não modificasse a prova, no caso, se eu tivesse uma prova diferente, aí nesse caso seria arranjo. Mas observe o seguinte, vamos supor que seja a questão 1, vamos pegar aqui 3 questões só para a gente analisar isso. A gente vai montar uma lista com 2 exercícios, tá? Então eu poderia fazer a minha prova poderia ser com a questão 1 e 2, poderia ser com a questão 1 e 3, poderia ser com a questão 2 e 3, tá bom? Mas, por exemplo, se eu colocasse a questão 2 e 1, a 1 e a 2 aqui na prova, essas duas provas seriam iguais, entenderam? Porque a ordem de como eu coloco as questões não vai importar. A prova continua sendo a mesma prova. Então, não é uma questão de arranjo, porque a ordem é irrelevante, tá? A ordem com que as questões são escolhidas são irrelevantes para o cálculo, para a questão em si. Então, vamos lá. Então, essa é uma questão de combinação. Eu tenho 12 questões e vou querer formar a prova com 4 questões. Então, isso é um arranjo de 12 tomados 4 a 4. Isso é 12 fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Agora é só resolver o cálculo, tá? Essa aqui é a combinação, acabou a questão. O restante aqui é conta simples de ser feita, tá? Então, aqui nós teremos 12 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 8 fatorial, né? 12 menos 4, 8. Primeiro subtrai, depois desenvolve o de cima, tá? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Chegou no 8, parou. Agora nós vamos pegar o menor e desenvolver. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E repete o fatorial. Aí agora simplificação. 8 com 8.
Ó, 4 vezes 3 dá 12, então podemos cortar esse. 2 dá para simplificar com os 10 aqui, que dá 5. Portanto, a combinação de 12 tomados 4 a 4 vai ser quanto? Ó? Em cima vai sobrar 5, 11, 5 e 9. Ó. 11, 5 e 9. Embaixo vai sobrar só 1, então não precisa pôr. 5 vezes 11 dá 55. E 55 vezes 9 vai dar 5 vezes 9, 45. Vai 4. 45 de novo mais 4, 49. Então vai ficar 495 provas diferentes que podem ser feitas, tá, gente? Então vejam o seguinte, ó. Seguindo esse raciocínio, a gente poderia criar com 12 questões, eu escolhendo 4 de 12, eu poderia criar 495 provas diferentes para aplicar na escola. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos fazer mais exemplos, né? Para a gente entender melhor esse trem. Vamos lá começar agora com questões de baralho, né? Olha só. De um baralho de 52 cartas, extraímos 4 simultaneamente. A letra A diz o seguinte: quantas são as possibilidades de sorteio das cartas, tá? Então vejam só. Na letra A eu vou tirar 4 cartas de um baralho de 52 cartas. Então, quantas possibilidades eu tenho no total, né, de tirar essas cartas? Eu vou ter no total, tá, gente? Vou escrever aqui. O total eu vou ter 52 possibilidades para a primeira carta. Vou ter 51. Depois eu vou ter 50. Depois eu vou ter 49 possibilidades, tá? Então aí nós vamos ter... Você quer de combinação mesmo? Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente. Não está aparecendo combinação nessa questão. Vou pegar aqui de novo, que não está aparecendo combinação. Não está aparecendo combinação. Deixa eu pegar outra questão aqui. Ó, vamos pegar essa outra questão aqui, que essa aqui tá mais para arranjo do que para combinação. Então vamos pegar essa aqui, arranjo a gente já viu. Essa questão aqui, ó. Uma mulher possui 10 pares de sapatos, todos diferentes. Quer saber de quantas formas ela pode selecionar 2 sapatos sem que eles sejam do mesmo par, tá? Então, basicamente aqui nós vamos fazer a combinação dos 20 sapatos que ela possui, tá? E aí a gente vai escolher de 2 em 2, tá? Aqui basicamente nós vamos ter o seguinte, ó. Dos 10 pares de sapatos, elas possuem 20 sapatos, só que um deles é repetido, né? Então, 2, na verdade, a cada 2 sapatos, a gente vai ter que um é o par do outro, na verdade. Então, ela quer selecionar sapatos sem que haja essa repetição. Então, veja o seguinte, para o primeiro sapato, ela pode escolher dentre 20, tá? Só que aí, precisamos lembrar o seguinte, dos 20 que ela escolheu, dos 20, ela pode escolher 18, tá? Ela tem que escolher dentre os 18 que sobram. Por quê? Porque um dos sapatos que restaram, um deles, ela não pode escolher, que é justamente o par que completaria aquele sapato. Então, ela quer escolher sapatos diferentes, tá? Ela é um pouco doidinha e quer andar com um sapato diferente, um pé de um e um pé do outro, tá? Então, basicamente, nós teríamos isso aqui. Ela pode escolher 20 possibilidades e as 18 possibilidades, tá? Então, é como se a gente fizesse aqui uma combinação dos 20 sapatos, tomados 2 a 2, sem que ela pudesse escolher um. Tem um que ela não pode escolher, tá? Então, essa combinação ficaria 20 fatorial sobre 2 fatorial menos, né? 20 menos 2 fatorial.
Então, no final aqui fica 20 fatorial sobre 2 fatorial vezes 18. 20 menos 2, 18. E aí o 20 nós vamos colocar aqui. 20 vezes 19 vezes 18 fatorial sobre, aqui embaixo, 2 vezes 1 vezes 18 fatorial. 18 corta com 18, fica... o 20 dá para simplificar com 2, então fica 10 vezes 19. Então nós teremos 190 possibilidades, tá? Essas 190 possibilidades, aí exclui-se, né, uma possibilidade deles, tá? A gente tem que excluir uma delas. Agora vamos fazer outros exemplos diferentes. Deixa eu escolher aqui. Deixa eu pegar aqui alguns exercícios de combinação simples para a gente estar fazendo. A gente vai fazer mais 2 exemplos aqui para a gente poder encerrar a aula, até porque já está acabando nosso horário. Vamos lá. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte, ó, em uma sala de aula existem 12 alunas, onde uma delas chama-se Carla, e 8 alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Aí a pergunta é a seguinte, deseja-se formar comissões de 5 alunos e 4 alunos, determine o número de comissões onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Então, a gente tem o seguinte, nós queremos montar comissões, a ordem é irrelevante, tá? Diferente de posições de cargo, que aí a ordem é relevante. Então, aqui a ordem é relevante, vamos supor, então, que a gente vai montar comissão de 5 alunas, tá? Vamos colocar aqui 5 alunas e 4 alunos, ok? Deixa eu fazer separado aqui. Vamos colocar bem separado aqui. Então, dessa forma aqui, nós temos essa configuração. A gente quer que Carla esteja, então, vamos colocar a Carla aqui e vamos colocar o Luiz aqui. Então, quantas são as possibilidades distintas aí para fazer? Então, aqui, ó, sobram-se 4 posições. E das 12 alunas, já foi escolhida a Carla. Então, aqui nós temos uma combinação de 11 meninas, tá? De 11 alunas tomadas de 4 em 4. Então, a gente quer escolher 4 alunas depois para poder compor o restante da comissão. Então, isso aqui é 11 fatorial sobre 4 fatorial vezes 11 menos 4 fatorial, tá? Resolvendo essa continha aqui, eu não vou resolver passo a passo, só vou colocar o resultado aqui, vocês podem calcular depois, para vocês tirarem a dúvida aí, dá 330, tá, gente? 11 fatorial, primeiro você vai subtrair aqui, 11 menos 4 dá 7, tá? Aí vai ficar 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Aí o 7 corta com 7, e aqui vai ficar 4 vezes 3, vezes 2, aí o 3 simplifica com 9, o 4 e o 2 simplificam com 8, multiplicando o resultado vai dar 330. No caso dos meninos aqui, nós vamos ter uma combinação, ó, dos 8 alunos, só que aí dos 8 eu já escolhi o Luiz, então vai ficar 7, e aí eu preciso escolher mais 3. Então, a combinação de 7 tomado 3 a 3, isto é, 7 fatorial sobre 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial. Fazendo as simplificações e multiplicações, como já ensinei, o resultado aqui vai dar 35, tá? Então, juntando agora os dois, tá? Porque é a mesma comissão, quanto tem a letra I aqui, que junta as duas coisas, pessoal, ela é substituída na matemática pelo ponto de multiplicação. Então, a gente vai ver as comissões de meninas e meninos, então a comissão das meninas vezes a comissão dos meninos. Se fosse ou, a gente iria somar, tá? Então, como é o E, a gente multiplica. Então, a combinação das 11 meninas agrupadas de 4 em 4, vezes a combinação dos meninos agrupados de 3 em 3, tá? O resultado vai dar 330 vezes 35, isto é, 11.550,
tá bom? Eu vou colocar aqui o resultado para a gente entender que é a resposta final. Então, juntando tudo isso aqui com essa configuração de questão, a gente teria 11.550 combinações da comissão diferente. Próximo exemplo, tá? Para a gente encerrar a aula, esse aqui. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias no grupo de 8. Determine o número de cobaias que ele pode realizar aqui para fazer a escolha dele. Então, simplesmente, é bem fácil. Essa é uma combinação das 8 cobaias escolhidas, né, num grupo de 3. Ou seja, 3 cobaias escolhidas no grupo de 8. Então, é 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Como a gente já fez esse fatorial aqui em algum momento aqui, ó. Do 8 tomado... Não, a gente fez do 8 tomado de 5 e 5, né? Então, não é o mesmo. Então, aqui vai ficar, ó, 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial, tá? Desenvolvendo 8, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre, aí o 3, 2, 1 vezes 5 fatorial. O 5 corta com 5, o 6 corta com 3 vezes 2, que dá 6 também. E aí o resultado, então, das combinações será 8 vezes 7, que dá 56 escolhas distintas aí para poder usar as cobaias, tá bom? Então, pessoal, eu pergunto se vocês têm uma dúvida agora. Ficou alguma dúvida, gente? Deu para entender? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vou fazer chamada agora, tá? Vou encerrar aqui a gravação e fazer chamada com vocês, tá?